O Tribunal Penal Internacional, localizado em Haia, na Holanda, confirmou o recebimento da denúncia enviada pela cúpula da CPI da Covid, que acusa o presidente Jair Bolsonaro de crime contra a humanidade. Sobre isso, nós vamos conversar agora com o advogado criminalista e membro do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia, José Carlos Portela Júnior. Bom dia, Portela, tudo bem? Olá, bom dia, tudo bem, Rodrigo? Bom dia, ouvintes. Tudo bem também, Portela. Qual a importância de levar essa denúncia contra Bolsonaro ao Tribunal de Haia? E o que acontece agora, Portela? Bom, a gente está numa fase preliminar ainda, né? Dentro do rito, vamos dizer, no que cabe ao julgamento dos crimes contra a humanidade no Tribunal Penal Internacional. Então, nessa fase preliminar, a Procuradoria, que é a espécie do Ministério Público, né? Que é o órgão acusador junto ao Tribunal Penal Internacional, vai analisar todo tipo de informação que receber acerca daquela denúncia, né? Que se trata, nesse caso, do uso da pandemia como uma arma de extermínio da população brasileira pelo Bolsonaro e seus apaniguados. Então, essas informações que chegam agora da CPI, entre outras informações que já faziam parte do dossiê que municiou a denúncia para a Procuradoria, serão avaliadas pelo grupo da Procuradoria junto ao Tribunal Penal Internacional, a fim de verificar se avança para a próxima fase dentro ali da Procuradoria, que seria a próxima fase, a análise da viabilidade de entrar com a denúncia efetiva contra o Bolsonaro ou outras pessoas que tenham conduzido essa política de extermínio, como, por exemplo, seus ministros da Saúde, etc. E aí, entrando-se com essa denúncia, começa a fase judicial, né, em que o tribunal vai ser chamado para analisar essa denúncia e aí haverá uma instrução, produção de provas em juízo, Bolsonaro aí terá que se defender como réu, né, acusado de crimes contra a humanidade. Enfim, mas essa informação que foi repassada agora para o gabinete da Procuradoria já é muito relevante, né? Porque as conclusões extraídas ali do relatório da CPI são fundamentais para elucidar como que se deu essa política de extermínio, né? Seja, por exemplo, bloqueando o acesso às vacinas pela população, seja atuando contra medidas sanitárias dos governos locais, dos governos estaduais e municipais, seja jogando a população contra alguns governantes que queriam implementar políticas mais efetivas de controle da pandemia. Enfim, ali naquele relatório a gente consegue ver muito bem como que foi conduzida essa política de extermínio. Então, esta informação que chega agora ao gabinete da Procuradoria é essencial para que a Procuradoria tenha uma visão mais profunda de como foi conduzida, e está sendo conduzida, na verdade, essa política de extermínio. E considerando que o tribunal venha a aceitar essa denúncia, que se iniciem investigações, que isso caminhe, que consequências que essa denúncia pode trazer para o Bolsonaro, para o seu governo, né, para os membros do seu governo e para o Brasil? Considerando que a política de extermínio ainda está sendo conduzida, ou seja, os crimes contra a humanidade ainda estão sendo perpetrados, é possível, ao haver uma denúncia formalizada contra o Bolsonaro acusando desses crimes perante o TPI, é possível, inclusive, haver um mandado de prisão expedido pelo próprio TPI, desde que a Procuradoria assim o requeira. E a outra consequência é que ele se torna réu nesse Tribunal Penal Internacional, que tem sede na Holanda, né, na cidade de Haia, e vai ter que responder por esses crimes. Ainda que não haja um mandado de prisão de imediato, considerado como réu, ele tem que se defender, e a consequência maior é, ao final desse procedimento, se for condenado, pode pegar uma pena de prisão. O Estatuto de Roma, que é o tratado que fundamenta o Tribunal Penal Internacional, não prevê uma pena mínima, apenas a pena máxima. A pena máxima é a prisão perpétua. Até hoje o TPI não aplicou nenhum caso, não teve nenhum caso em que o TPI aplicou a prisão perpétua, sempre foram penas por tempo determinado, 14 anos, 7 anos, 20 anos, né?
essa poderia ser a consequência máxima, e isso seria um precedente assim sem igual, né? Um mandatário ser preso por um crime contra a humanidade e ser condenado e ter que cumprir uma pena que vem de um tribunal penal internacional. Correto, Portela. A CPI foi encerrada em outubro do ano passado com um pedido de indiciamento de 78 pessoas, né, dentre as quais o Bolsonaro. O relatório final foi enviado para diversos órgãos de investigação nacionais, né, a Procuradoria-Geral da República, Tribunal de Contas da União, mas até agora pouco aconteceu. Essa denúncia recebida em Haia pode ajudar a pressionar esses órgãos nacionais? Inclusive, essa situação pode ser objeto de análise em Haia também, a inação dos órgãos de investigação brasileiros? Certamente, porque o Estatuto de Roma, que é o tratado que criou o Tribunal Penal Internacional, diz no seu texto claramente, no artigo 17, que cabe ao tribunal e no seu órgão acusador, né, que seria o gabinete da Procuradoria, avaliar se internamente as agências de persecução penal, como o Ministério Público, como polícia, como o Judiciário, estão levando a cabo medidas efetivas de responsabilização das pessoas que cometem crimes contra a humanidade. Em não sendo verificado que há uma vontade política efetiva no plano interno de se levar a cabo essas medidas de responsabilização, o TPI, então, pode tomar para si a persecução penal. Então, porque o Tribunal Penal Internacional, ele tem uma jurisdição que nós chamamos secundária. Ele só entra em ação se no plano nacional não houver vontade política ou uma inabilidade para levar a cabo medidas de responsabilização de quem tenha cometido crimes de guerra, crimes contra a humanidade e genocídio. E, portanto, no caso do Brasil, nós estamos vendo uma inação completa, né, de todos os órgãos de persecução. Tivemos aí os indiciamentos, como você bem colocou, pela CPI do Covid, mas medidas efetivas jurídicas zero. E, portanto, isso será foco de análise, sim, pelas autoridades do Tribunal Penal Internacional. Inclusive, por exemplo, num caso muito semelhante ao do Brasil, aqui no nosso país vizinho, a Colômbia, que está sob análise também do TPI, em que crimes contra a humanidade foram cometidos ali, a Procuradoria do TPI viajou de Haia para a Colômbia para fazer análises in loco junto às autoridades locais para verificar se, de fato, aquilo que estava sendo dito pelas vítimas dos crimes contra a humanidade era verdade, e confirmou a inação dos órgãos de persecução de lidar com esse tipo de criminalidade, deixando passar impune esses graves crimes, esses crimes hediondos cometidos por autoridades de alto escalão. Então, nós temos um precedente que já orienta mais ou menos o que pode acontecer no caso do Brasil. E aí será uma situação muito complicada, porque nós temos que lidar com autoridades de um órgão internacional, de um tribunal internacional que vem até aqui e que podem esfregar na cara das autoridades brasileiras a sua incompetência para ser, no mínimo, para ser um pouco educado, porque nós poderíamos usar uma palavra bem mais pesada. E, atestada esta incompetência, o Tribunal Penal Internacional tem toda a autorização legal pelo Estatuto de Roma de levar a cabo essa persecução contra o Bolsonaro e os seus aliados que estão conduzindo essa política de extermínio. Mudar um pouquinho de assunto, Portela. Nessa semana a gente teve o caso do apresentador do Flow Podcast, o influenciador Bruno Ayub, conhecido como Monark, que defendeu a legalidade de um partido nazista brasileiro sob o pretexto da liberdade de expressão, né? E recebeu inclusive o apoio do deputado Kim Kataguiri, do DEM de São Paulo, que estava no programa. Na maior parte da Europa, o uso de símbolos e o discurso nazistas são criminalizados. Nos Estados Unidos, não, apenas em casos de violência. O Brasil já tem leis que criminalizam a apologia ao nazismo, mas hoje vive esse processo aí de ampliação de grupos neonazistas, uma banalização do discurso, do uso de símbolos por personalidades políticas e sociais. Como que a gente enfrenta essa situação? O que é possível fazer para coibir essa ascensão do discurso nazista, essa banalização do discurso? Você bem colocou que nós temos legislação a respeito, então não é uma questão
atinente a uma falta de uma criminalização legal sobre essas condutas, né? Nós temos a lei de crimes e preconceito, que já tem algumas décadas. Não é aplicada. E nós estamos vendo claramente agora como as agências de persecução se comportam diante dessas atrocidades cometidas pela direita, pela extrema-direita. E hoje, falar em direita no Brasil parece algo tão retrógrado, né? Porque nós só vemos no cenário a extrema-direita atuando, né? E uma direita que foi engolida pela extrema-direita quando resolveu encampar a destruição do frágil Estado Democrático de Direito no Brasil, né? Com o golpe contra a presidenta Dilma. A direita foi destroçada, se não foi fagocitada pela extrema-direita. E a extrema-direita está muito solta, né? Está muito confiante de si, faz e desfaz. Não vemos nenhuma ação efetiva por parte dos órgãos de persecução, seja polícia, Ministério Público, Judiciário, né? Inclusive uma notícia que saiu recentemente que mostra que aumentou em 270% o número de células neonazistas no Brasil nos últimos 3 anos. E veja que esse período coincide com esse tétrico período histórico que nós estamos vivendo, da ascensão da extrema-direita, representada pelo Jair Bolsonaro chegando à presidência. Nós não vemos também, em uma certa parcela da mídia, uma ação muito efetiva de combate a esse tipo de discurso. Nós vemos uma tolerância, muitas vezes, ou um repúdio um tanto débil desses discursos, né? Bom, veja que muitas dessas pessoas que hoje defendem o nazismo abertamente estão na mídia comercial, recebem dinheiro da mídia comercial. Kim Kataguiri foi colunista da Folha de São Paulo, agora este outro rapaz aí que foi demitido da Jovem Pan, quer dizer, estão no soldo das agências de comunicação. Então nós temos uma questão muito complexa que diz respeito à estrutura político e social do Brasil, né? Porque o nazismo não cai do céu, ele é construído diariamente nesse caldo, nesse lodo da autocracia que nós vivemos no Brasil, que não é uma democracia, né? O que nós vemos no Brasil é uma autocracia, em que interesses burgueses prevalecem sobre os interesses da maioria da população, que é formada pela classe trabalhadora, que trabalha, rala e não tem o retorno desse trabalho. A riqueza não fica consigo. E esta autocracia é capaz de tudo para manter o status quo, para manter essa estrutura de exploração, inclusive estimular, atiçar o neofascismo, o nazismo, que é o que nós estamos vendo no Brasil. Desde o golpe, quando a presidenta Dilma, em 2016, até antes, nós temos visto uma intensificação desse discurso, enquanto, do outro lado, nós temos visto uma inação proposital das agências de persecução, de certos setores da mídia comercial, de certos setores da política institucional. É algo proposital que eu digo porque o que nós estamos vivendo hoje não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Nós estamos vendo na Ucrânia, vendo na Hungria, na Polônia, nos Estados Unidos, no Canadá, uma emergência assim brutal dos discursos racistas, xenofóbicos, homofóbicos, né, nesse caldo todo que subjaz o discurso nazista, fascista, e esta emergência ela está relacionada com o momento da crise que nós estamos vivendo do capitalismo. E a burguesia sabe dessa crise e, para não ter que dizer que o problema da crise é a exploração que o capital gera, acaba levando a certos setores da população a entrarem nesse discurso nazista, né, que tem uma base nacionalista, que tem uma base xenofóbica, que tem uma base racista, porque aí você vai arrebanhando essas pessoas que estão descontentes com essa ordem capitalista, brutal, barbárica, e arrebanha essas pessoas para o discurso nazista. E nós vimos isso na história já no passado, nos anos 30, na Europa. Foi muito similar ao que nós estamos vivendo hoje, né? Aquele
aquela crise do capital, uma crise social profunda, e aí surge o discurso nazista, fascista, que vem e arrebanha esses ressentimentos coletivos, transformando esses ressentimentos em uma arma de destruição. Bom, o seu Jair Bolsonaro sabe muito bem fazer isso lá no seu cercadinho em Brasília. Arrebanhar ressentimentos coletivos e buscar apoio ao seu projeto de destruição da população brasileira. Como o senhor bem disse, né, a gente está tendo esse discurso muito proliferado e a gente teve aí no governo Bolsonaro diversos casos em que houve, não diretamente, né, o discurso nazista, o discurso de extermínio, mas muitas simulações, muitas ilações, muitos discursos ali um pouco laterais, mas que não deixam de apoiar ou de reafirmar essa lógica, né? E até agora a Procuradoria-Geral da República não tomou nenhuma atitude efetiva contra isso, mas contra o monarca o Procurador-Geral anunciou que vai ingressar com uma ação, ou seja, tem aí algumas pessoas que podem servir de boi de piranha para demonstrar uma reação, mas em relação ao governo isso não acontece. Que consequência que isso pode trazer também? Isso fortalece esse discurso, ter um governo que sinaliza tanto apoio a esse grupo? E por que o governo sinaliza esse apoio? O que ele espera colher disso? Esse governo já entendeu como funcionam as instituições, né? As instituições, elas não servem para o povo. Nunca serviram, aliás, né? Houve momentos, né, no período que nós vivemos, que eu posso chamar de um lampejo democrático, que foi no período dos governos Lula-Dilma, em que as instituições pareciam acenar para uma democratização. Algumas, outras nunca acenaram, como, por exemplo, as Forças Armadas, como, por exemplo, as polícias, sempre foram brutais, sempre foram horrendas e não deixaram de ser e nunca fizeram questão de vender uma outra imagem. Outras instituições, Judiciário, Ministério Público, sinalizavam para uma possível democratização, mas a gente viu que era muito débil, porque caiu tudo como um castelo de cartas. E esse governo surge dessa grande crise das instituições, dessa crise do capital, essa crise social, e vem com essa promessa de uma revolução no Brasil que nos levaria a um progresso, né? É uma perspectiva bem fascista, né? Do coletivo que vai passar por cima de tudo, e não do coletivo, aquela ideia de coletivo que os socialistas, os comunistas defendem, né? Em que um protege o outro, os vulneráveis têm vez, aqueles que têm mais têm que ceder para os que têm menos. Não é essa a ideia de coletivo. É o coletivo tal como Mussolini e o Hitler colocavam. O indivíduo não tem vez perante o coletivo. Essa grande marcha que vai atropelando todo mundo. E o Bolsonaro e os seus aliados fazem isso, ou tentam ao menos, né? Se não conseguiram plenamente, estão tentando a todo momento. E a busca desse governo, no final, é arrebanhar toda essa coletividade ressentida com esse discurso de ódio, esse discurso horrendo, para não fazer ver, para apagar a real origem da crise. Enquanto nós estamos indo para um lado, né, eles pensam assim, vamos levar a massa para este lado, que é a marcha da insensatez, da destruição, do horror, para não mostrarmos a real origem da crise, que é o capital. Bom, é bem verdade que o governo Bolsonaro opera nas duas linhas. Enquanto leva a população, um setor da população, para essa marcha da insensatez, está operando na outra linha, na exploração econômica brutal da classe trabalhadora, aprovando todo tipo de lei que retira direitos sociais, que permite que os patrões explorem cada vez mais os seus empregados, destruindo todos os pilares de proteção social das pessoas mais vulneráveis. Então, são esses dois lados em que esse governo vai operando. E olha que nós estamos falando de um governo que é muito frágil, sua base de sustentação. Imagine se nós estivéssemos diante de um governo politicamente forte, a destruição maior que nós não veríamos. Mesmo um governo com uma sustentação política tão frágil consegue fazer uma destruição assim quase sem precedentes na história do Brasil. Então,
o que a gente vê isso, é o acenar desse discurso com o fim de não fazer com que setores da população enxerguem o verdadeiro horror da sociedade capitalista, que é essa exploração econômica brutal, que é a retirada de direitos, que é o extermínio da população negra, da população indígena. E nisso o Bolsonaro sabe fazer muito bem. Ele consegue sempre agitar as suas hordas fascistas para tirar o foco de algo que pode desagradar a classe trabalhadora. Por exemplo, aprovar a retirada de direito trabalhista. Aí acena com o discurso para as hordas fascistas para tirar o foco da aprovação de uma lei como essa. E assim o Jair Bolsonaro vai atuando nas duas frentes. É uma coisa que a gente ainda precisa aprender a lidar, sobretudo nas redes sociais, né, que acaba gerando aquele efeito de manada e todo mundo entra na discussão sobre esses temas e realmente a gente acaba deixando coisas muito importantes de lado. Portela, quero agradecer sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Um bom dia e um bom final de semana para você. Eu que agradeço, bom fim de semana. Até a próxima. Conversamos aqui com o advogado criminalista e membro do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia, José Carlos Portela Júnior. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.